Shabbat Shalom, estamos de volta, mais um sábado na sua casa, mais um sábado na presença de Deus e para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje de novo com pastora Núbia do Núcleo de Apoio Religioso da Geres, da Sejus, e ela vai falar hoje de outros aspectos da reinserção social para você ficar ligado nesse tema que é muito importante para a sociedade. Fica ligado aí, não sai daí. Estamos de novo com a pastora Núbia. Pastora, muito obrigado por estar aqui conosco de novo. Amém. É porque são muitos assuntos, nosso tempo é limitado, mas graças a Deus, Deus nos dá a nova oportunidade. Com certeza. E essa nova oportunidade é que nós vamos falar hoje. Não somos só nós que temos nova oportunidade. Eu acredito, pastora, estamos falando do tema reinserção social. Deus, ele tem uma nova oportunidade para toda criatura. Toda. É só uma questão de decisão. É só uma questão de decisão. Agora nós temos que ser canais de bênção para que essa oportunidade surja. Com certeza. Né? Nós não podemos ser tranca a oportunidade, trava a oportunidade. Não, né? Nós não podemos, a gente tem que abrir ao contrário, portas, né? Precisamos ser Isso. Abrir portas e deixar que o Espírito Santo possa trabalhar, né, na vida de cada um desses educandos, de cada um desses presos. A gente estava falando no programa anterior, o trabalho começa no momento da prisão. Com certeza. E ele vai se estendendo até o momento do semiaberto, até o momento em que você... são 5 anos, né, para a pessoa, depois que ela cumpriu a pena, para ela depois que ela terminou até de assinar, tramitar em julgado, né? Exato. São 5 anos. Então, até esse período aí, ainda precisamos estar acompanhando, ainda precisamos estar junto, né? Ainda precisamos estar dando apoio, porque eu entendo que se eu não tivesse apoio, eu sou pastor, você é pastora, mas se não fôssemos apoiados, talvez até nós esfriaríamos. Com certeza. Não é verdade? É verdade. Não, pastora Núbia, qual é o que seria o ponto crucial que nós precisamos resolver, a sociedade como um todo? Quando eu falo sociedade, eu falo os poderes, executivo, judiciário, legislativo, a sociedade civil como um todo, que nós precisamos para que nós possamos facilitar a reinserção desses apenados na sociedade. Bem, pastor Péricles, é assim, nós precisamos entender que todo mundo tem uma chance de se arrepender de tudo que faz. Todo mundo tem chance. Todo mundo tem essa porta que se abre na questão desse arrependimento. E a gente precisa acreditar nisso. Essa questão de que eles não têm jeito, de que é melhor que eles morram, né? Essa aí são coisas de pessoas. A pessoa fala isso até a hora que não é o filho dela, sim, até a hora que exatamente. não é o marido dela, até a hora que não é a esposa Porque dele. é um parente, né? Qualquer parente, não precisa nem ser próximo, mas parente, né? A pessoa tiver alguém encarcerado por algum problema que houve e se encontra nessa situação hoje, ela muda totalmente o discurso. O discurso é totalmente mudado. Então, nós, como gerência de reinserção social e núcleo de assistência religiosa, e toda uma gerência, e toda a Secretaria de Estado de Justiça, na verdade, ela procura essa questão de ajudar, né? De ajudar esses educandos, porque se a gente tiver uma visão de que, hoje mesmo eu estive na colônia penal, e o diretor da colônia falou com um desses educandos que a gente tire do mundo do crime, é menos um criminoso na rua, é menos um ladrão, é menos um homicida, é menos um abusador de criancinha, né? É menos um. Então, e esse camarada que antes destruía passa a construir. Então é essa visão que nós, como sociedade organizada, né? Eu falo dos poderes, falo de todo mundo, toda uma sociedade organizada tem que ter essa visão. Né? Tudo bem que hoje vamos dizer assim, a violência está extrema, está grande, e isso é profético, isso está na palavra, né? Isso vai acontecer e vai acontecer mais ainda, mas nós temos que olhar com um olhar de misericórdia para essas pessoas. Tudo bem, eles têm que cumprir pena, fazer tudo o que eles têm que fazer, mas principalmente eles precisam, a sociedade organizada
civil organizada precisa entender, né, que essas pessoas precisam de ajuda. Nós temos convênios de trabalho para essas pessoas, nós temos a religião, que para mim é um dos maiores pesos dentro dessa máquina, né? Dessa máquina que funciona muito bem dentro da gerência de inserção social, de trazer esse entendimento que eles precisam mudar. A mudança não vem só de escola, não vem só por conta de trabalho, não vem só por conta de um curso de capacitação que nós oferecemos para ele dentro da gerência de inserção, SEJU, Secretaria de Estado de Justiça. Mas, principalmente, dele olhar para dentro dele e refletir dos seus erros, porque todos os seus erros, Péricles, afasta ele da sociedade, primeiramente da família. Da família, da sociedade. Depois da sociedade, da igreja, de tudo. Então, o que o núcleo de assistência religiosa ora, pede, clama, né, a Deus e as autoridades instituídas? Que nos deixem, né, trabalhar com eles nessa questão que eu estou frisando desde o programa passado, na questão de que é difícil essa questão de eles saírem para o semiaberto, monitorados, tudo bem, que é um benefício que eles estão recebendo a mais, porque na verdade eles tinham que ficar detidos dentro da unidade prisionais, dentro das unidades prisionais, sair para trabalhar e voltar e dormir na unidade. Mas devido a questões logísticas, isso não é possível, então eles têm que ir para casa. Mas aí é tolhido de alguma forma, eu uso essa palavra tolhido, mas tá bom, essa palavra é meio pesada, mas eu estou dizendo, eles são, não deixam eles irem por pelo menos um culto. E o que eu mais quero é que isso seja uma coisa revista, de uma maneira, de um olhar de ressocialização, de olhar de que essas pessoas verdadeiramente possam ir a esses lugares. Porque se ele está monitorado, ele vai na igreja e volta. Se caso ele mude o lugar para onde ele foi, na hora, pega esse camarada e bota no fechado de volta, acabou para ele, né? Caiu a casinha dele. Mas se ele realmente vai lá na igreja e volta, porque no trabalho, não deixa eles irem para o trabalho e voltar todo dia? Né? Estão monitorados ali, fiscalizados e tudo, por que não vão nas igrejas fiscalizar? Ir para a escola, né? Isso, ir para a escola, para a faculdade, porque nós temos vários educandos que hoje fazem faculdade de Direito. Tá aí o Fabrício, né? Que a gente passou no programa passado, que ele tem essa facilidade de ir para a faculdade, e outros que estão fazendo Direito, estão fazendo Agronomia, estão fazendo Engenharia, e que a sociedade não sabe. É verdade. E tá lá no meio do povo lá e nem sabe que é preso. Entendeu? Tá lá na Uni, tá lá na Finca, tá lá na São Lucas, tem todas as faculdades. E ninguém nem sabe que o cara é reeducando, porque ele põe uma calça, esconde a pulseira e acabou. Né? E por que não? E vamos fiscalizar isso. Então, que o monitoramento tenha essa... vai lá e fiscaliza a igreja. Então, se vê realmente se o reeducando está lá, né? Que haja essa revisão, né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo, pastora, porque temos ainda muito assunto para tratar. Fica ligado que a gente volta num minuto só. Pastora Núbia. Muito obrigado, pastora, pela sua presença. O que seria necessário, pastora, do judiciário para que a gente pudesse melhorar isso? Eu queria que a senhora respondesse bem resumidamente, porque eu quero falar de um caso de sucesso que eu sei, que é o pastor Bruno Durantes, que nós temos um depoimento dele gravado também para passar depois para o público. Mas judiciário pode ajudar o núcleo de reinserção de que forma? Olha, hoje o judiciário é uma bênção para nós, né? O doutor Bruno, ele tem sido parceirão nosso, ele assim, na questão das penas dos educandos, ele é um cara que se preocupa com coisas pequenas. Titular da VEP. Titular da VEP. Sim, doutor Bruno de Luiz. Eu fiquei muito impactado um dia que nós estávamos no presídio de Pinheiro e que um dos educandos que eu acompanho, né, a vida dele e da família, ele estava dentro do N, hoje ele já está no semiaberto também, e ele estava com uma pendência na causa dele lá,
no processo dele. E eu chamei o Dr. Bruno para que o preso ouvisse, ele ouvisse o preso. E ele ouviu o preso e ele falou, eu vou resolver seu problema. Então, verdadeira não é daquele de resolver o problema, depois tantas, né? Porque tem hoje 4.000 presos dentro do sistema prisional de Porto Velho. E ele resolveu o problema dele. Em 3 dias, aquele reeducando já estava no semiaberto, já estava na colônia penal. Então, o Dr. Bruno, ele é muito humano, ele é um cara extraordinário, né? Agora, quando chegou nessa parte do religioso, não que ele não queira, ele mesmo declarou isso, não, ele não quero. Né? Mas são determinações que eu tenho chefes acima de mim, né? Então eu tenho que, assim como você obedece, eu também obedeço. Eu falei, amém, doutora, tudo certo. Né? Mas fora isso, ele é uma benção. A PPEMA também tem sido uma benção para o sistema prisional, que é a Vara de Execuções Penais de Medida Alternativa, tem nos apoiado muito financeiramente em alguns projetos dentro do sistema, que nos acompanha bem mesmo e nos ajuda muito, muito. O Tribunal de Justiça, o Judiciário para nós é uma benção. Amém. Mas vamos falar de um assunto que eu quero tratar. Eu gosto de falar de pastor, sou pastor, eu gosto de falar de pastor. Não falar mal, não. Tá? Falar bem. Pastor Bruno Durans. Bruno Durans. Passou pela sua mão também. Bruno Durans, ele passou pela minha mão assim. Nós tivemos algumas parcerias juntos, mas quando eu conheci Bruno já era convertido, já era o pastor lá do N. Pinheiro. Né? Ele já cuidava da igreja do N. Pinheiro, que é uma igreja que tem lá até hoje. E ele era um reeducando que era referencial de homem de Deus dentro do sistema. Né? Ele, dentro do N. Pinheiro, ele era um homem de Deus assim, que todo mundo confiava, que todo mundo reconhecido, não só com os presos, mas com todos os agentes prisionais, as direções da unidade, tudo. Né? E na época em que o Dr. Sérgio William, que era o titular da VEP, né? Ele conseguiu um benefício de colocar pulseira. O Bruno Durans, ele é um homem que tem 90 anos de cadeia para cumprir. Tinha, né? Na época, quando o Dr. Sérgio deu esse benefício a ele. Hoje ele tem 90 anos de prisão. Então o Evangelho mudou a história de Bruno, porque Bruno, ele era bandido desde criancinha. Né? Ele passou pelo sistema prisional dos menores, que não é sistema prisional, desculpa, é outro nome, socioeducador, né? E ele passou por lá e cresceu e foi indo, porque é um círculo vicioso, né? Quem passa por lá geralmente vai para o adulto. Normalmente, né? tem retorno, né? Tem várias entradas. Aí ele acumulou nessa vida de crime dele uns 90 anos de cadeia. E o doutor Sérgio, ele olhou para ele e acreditou nele. E creu nele. E ele é uma pessoa, né? Um ser humano usado por Deus poderosamente, o Bruno. E até hoje ele está nessa questão. Eu não sei quantos anos, ele vai dar o depoimento dele e ele vai dizer quantos anos. Já. Isso. Quantos anos ele já está fora do sistema. Né, fora, hoje. Hoje ele é presidente de uma igreja lá na zona leste, né, grandioso, um templo enorme. Ele cuida de pessoas de rua, ele cuida das pessoas drogadas, ele aloja as pessoas, ele leva o evangelho, faz visita nas famílias. Então é um cara que antigamente destruía, é aquilo que eu falei da outra vez. Hoje constrói e ajuda aqueles que se Mas desviam passou pelo processo passou pelo processo de reinserção dentro da religião. E muitas vezes a gente, por não permitir que a pessoa passe por esse processo de reinserção, é um processo, você precisa entender isso. É um processo, não é só colocar na escola, não é só colocar no psicólogo, não é só mandar assistente social, não é só fazer um curso, não, é um processo. É um processo de mudança. E mudar por fora é muito fácil. Só trocar de roupa, colocar um terno. Agora mudar por dentro. Aí o negócio é mais difícil. O processo é mais doloroso. Mais doloroso. Então, pastor também, Bruno passou também por esse processo. E o que se está tratando aqui é porque muitas vezes a sociedade impede a pessoa de passar pelo processo. Muitas vezes porque a família, não vou dizer que a família seja contra, mas a família
família age contra. Não, ele não As acredita, atitudes terminam sendo não acredita, a família não sendo acredita. contra, porque você não acreditou, já pronto. Então por isso que a gente chama Jesus, porque Jesus acredita. Acredita. Jesus não deixa de acreditar, ele pode ser o pior bandido do mundo. Jesus Não deixa de acredita. Sempre. Né? Jesus estava lá na cruz, 2 bandidos do lado. Né? Um não acreditou em Jesus, mas Jesus acreditou nos 2. O que acreditou em Jesus foi com ele. Exatamente. Então, é oportunidade, né? É oportunidade. Deus sempre é nos dá oportunidade, sempre. E nós precisamos deixar que essa pessoa que está lá, ela possa agarrar uma oportunidade. E essa oportunidade, eu creio porque eu nunca fui preso, mas eu sei que o que funciona aqui, para quem está aqui fora, funciona também para quem está lá dentro. Precisamos cultuar ao nosso Deus. Com certeza. Porque é isso que nos dá força. Só Ele que nos sustenta. Porque é isso que nos sustenta. Só Ele nos sustenta. Não adianta, né? Eu já tentei ser sustentado pelo dinheiro, já tentei ser sustentado pela bebida, já tentei ser sustentado por mulher. Nada. Funcionou, amigo? Pois é, não funciona. Só Jesus funciona. Jesus funciona poderosamente em nossas vidas. E funciona na vida desses homens. Eu acredito nisso tão profundamente, Félix. Porque é algo que é dentro de mim, sabe? Eu queria te fazer uma pergunta para encerrar. O que seria o mundo ideal? O mundo ideal no sistema? O mundo ideal no sistema seria que todas as pessoas olhassem para essas pessoas que hoje estão dentro do sistema prisional e olhassem para elas com um olhar de misericórdia. O que falta hoje na humanidade é esse olhar. Esse olhar de misericórdia, esse olhar de Jesus, né? Porque quando Jesus ele veio, ele olhou para aquelas pessoas que ninguém queria, que ninguém desejava, que todo mundo queria longe, né? Pecadores, leprosos, que na época leprosos eram como pessoas presas, ninguém queria chegar nem perto, fedia, né? Eram presas fora do arraial. Exatamente. Desprezados. Então, nós precisamos ter esse olhar. Nós precisamos olhar. Por isso que hoje o mundo está dessa maneira, tão violento. Porque hoje as pessoas não se preocupam mais com os outros. Não tem essa questão de eu me preocupar, de eu olhar para alguém, de eu olhar e ver que aquela pessoa está com dificuldade, eu chego, chamo, digo assim, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Não precisa nem dar uma palavra. Então está precisando abraçar mais, né? Sorrir mais, viver mais, amar mais, né? Se preocupar mais uns com os outros. Então as pessoas hoje elas não fazem isso e por conta disso é que vão encher mais as cadeias, porque essas pessoas que não se sentem amadas, se sentem desprezadas, elas vão procurar em alguma coisa, algo para preencher o que está vazio. E aí elas procuram nas drogas, procura na bebida, procura na prostituição e nisso leva tudo para o lado do crime, né? Então esse desprezo, essa coisa de não valorização da pessoa humana como família, como filho, como marido, como esposa, isso aí nos leva a ter uma família desagregada e isso nos traz esse tipo de problemas que hoje nós enfrentamos dentro das unidades prisionais. Que a maioria dos educandos que hoje nós temos lá, média, a idade é de 18 a 29 anos. Então, olha a idade, 70% a 80% das unidades, dos presos hoje dentro do sistema prisional são jovens. Pessoa que tem muito para construir e não constrói por quê? Porque foram enganados pelo diabo, né? Pelo orgulho e por conta dessa questão que eu estava falando aqui agora, dessa falta de amor, né? Pastora, muito obrigado mais uma vez. De nada. Que Deus te abençoe. Muito obrigada, Pérez, por a oportunidade de eu poder falar do meu trabalho. Amém. Eu que agradeço. E você vai ver agora o depoimento do pastor, agora no próximo bloco, um minutinho só. Nossos patrocinadores vão dar os seus recados e daqui a pouco você vai ver o pastor Bruno. Muito obrigado e fica ligado. Quero, nesse momento, me apresentar. Eu me chamo Bruno Luiz Durães Gomes, sou pastor presidente da Igreja Batista da Última Hora, aqui na capital de Porto Velho. Tenho 3 filhos, sou casado com a irmã Leidiane Durães. Eu venho, nesse momento, declarar nossa alegria, nosso coração, por ter alcançado, no ano de 2004, quando estava recluso no Presídio de Pinheiro,
sentenciado a uma pena por crime na nossa sociedade, mas que no dia 24 de fevereiro de 2004 foi alcançado pelo Evangelho lá no presídio M. Santos Pinheiro. E em 2011 tivemos o privilégio de alcançarmos o regime semiaberto e até então estamos até hoje congregando, cultuando a Deus, cuidando da minha família. Já tenho mais 2 filhos, a minha filha Bruna nasceu lá dentro, quando eu estava lá ainda. E eu quero dizer para você, sociedade, comunidade, a igreja, a importância do Evangelho dentro dos presídios e a importância ainda maior dele do lado de fora dos presídios. As atividades que tem nas igrejas é muito influenciadora para que o apenado, para aquele que é recluso, que está se ressocializando, venha lograr êxito na sua recuperação. Em 2011, no dia 11 de outubro de 2011, eu peguei o semiaberto e agora em outubro de 2019 vou fazer 8 anos que eu me encontro cuidando da minha família, sou pastor de igreja, pastoreio outras famílias. E essa eu queria deixar para vocês, que nós tivemos o privilégio de sermos alcançados pelo Evangelho. E a importância do Evangelho também aqui fora, as oportunidades que nós tivemos de congregar, de fazer parte das atividades da igreja, isso contou muito. Hoje eu sou um pai de família, estou há 15 anos servindo a Deus, há 15 anos sem nenhum fato novo na minha ficha, cuidando da minha família e cuidando de outras famílias. E eu quero dizer para vocês que o Evangelho transforma, desde que ele seja trabalhado na vida do ser humano, também do apenado, tanto lá dentro quanto aqui fora. Muito obrigado, que Deus abençoe. E esse foi o nosso programa de hoje. Eu creio que você foi imensamente, ricamente abençoado com toda essa explanação que você teve aqui hoje. Que você possa mudar de mente em relação ao que é a reinserção social, ao que é o reeducando, ao que é aquele que é egresso do sistema prisional. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, quero agradecer a sua audiência. Muito obrigado, que Deus te abençoe poderosamente, que te dê um sábado iluminado e um domingo de bênçãos e uma semana de prosperidade. Fica na Shalom de Yeshua HaMashiach e que Deus te abençoe. Até sábado, nos encontramos de novo. Programa do Pastor Péricles. Oferecimento AM Instituto de Beleza. Ângelos Prever. Clínica Odontológica Novo Sorriso. Mafave Ministério. Peixinho Restaurante.